Queridos, eu quero convidar todos a abrirem a palavra do Senhor, ficando de pé, no livro de Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 11 e a nossa leitura então se estende até o versículo 16. Palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 4, do verso 11 até o verso 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao status de pessoa madura à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Nós pedimos a Ti, Senhor, nessa manhã, que Tu fale conosco, que nos ensine a Tua vontade para a Tua igreja, segundo o que nós lemos nesse texto dessa manhã. Se conosco, Pai, é o que rogamos a Ti pelo Teu Espírito. Nós sabemos que não merecemos, mas a nossa oração não se fundamenta em nossos méritos, mas nos méritos de Cristo por nós. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos, nós iniciamos o estudo desse parágrafo de Efésios, capítulo 4, no domingo passado. Nós fizemos a leitura, fizemos o estudo do verso 7 ao verso 10, onde nós começamos a falar sobre os dons espirituais e o seu propósito para a edificação e o crescimento da igreja. Nós levantamos numa introdução um pouco delongada, algumas questões que envolvem a igreja do Senhor, sobre serviço, sobre dons, sobre perspectivas. Nós fizemos isso domingo passado. Lembrando que nós estamos naquela parte prática do livro de Efésios. Nós estamos naquela parte em que as doutrinas aprendidas em Efésios capítulos 1 a 3 são aplicadas agora a partir do capítulo 4. Já que capítulo 1 a 3 Paulo fala sobre como Cristo ele planejou e executou o seu plano em favor da igreja. E agora nós então estamos estudando a parte prática, o que decorre da teologia de Efésios capítulos 1 a 3. Nós vimos então sobre unidade no começo do capítulo 4, sobre aquelas virtudes que devem ser seguidas para que a igreja ela produza, se esforce, para manter a sua unidade. E dentro desse esforço para manter a unidade, nós caminhamos então para um novo tema, que é o tema do serviço. Dos dons espirituais a serviço da própria igreja. E nós então vamos estudar esse texto, que ele se aprofunda um pouco mais acerca desse assunto tão importante, como eu falei domingo passado, tão relegado, tão desprezado em muitas igrejas. Nós vamos começar versículos 11 a 12 a falar sobre o caminho da vida cristã. Por onde o cristão ele caminha? Qual a sua estrada? Qual o seu caminho, o seu rumo? Nós podemos resumir a vida cristã em uma afirmação: viver a vida cristã é viver a palavra de Cristo. Isso é a vida cristã. O que é ser crente? Ser crente é viver a palavra do Cristo, do Senhor, do Salvador. Porque é a palavra de Cristo que purifica, que conduz, que molda,
que transforma, que orienta, que nos prepara e capacita a viver a eternidade, que nos purifica. Então, a vida cristã é uma vida de viver a palavra. Não existe vida cristã sem a palavra de Cristo. Por isso, quando nós lemos Efésios capítulo 4, versos 11 a 12, nós descobrimos que Deus, na busca por conduzir e orientar a sua igreja, a primeira coisa que ele fez foi conceder à igreja homens que tivessem dons relacionados à palavra. O que existe, qual é a relação, o que há de em comum entre os apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres? É que todos esses dons, esses homens, dizem respeito ao uso da palavra para a edificação da igreja. Qualquer que seja o caminho que deve ser tomado deve estar fundamentado na palavra de Cristo. E se nós estamos falando em crescimento, em desenvolvimento espiritual, na execução dos nossos dons, na execução do serviço da igreja, a primeira coisa, o fundamento que deve ser lançado, sobre o qual a igreja caminha, é o fundamento da palavra de Cristo. Por isso, Deus ele concedeu à igreja aquilo que alguns autores, alguns comentaristas vão chamar de homens-dons. São dons que estão incorporados na figura de algumas autoridades na igreja, que serão quem? Os apóstolos e profetas, os evangelistas e pastores mestres. Quando nós falamos de apóstolos e profetas, na minha interpretação do texto, a minha compreensão sobre esses dois ofícios, nós estamos falando sobre dois ofícios que estavam restritos ao Novo Testamento. Os apóstolos lançaram o fundamento por onde a igreja ela deveria ser edificada, tanto que Atos capítulo 2, versículo 42, diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Em Efésios capítulo 2, versículo 20, nós já estudamos esse texto, nós lemos que a igreja ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Na base, na estrutura da igreja do Senhor, nós encontramos as doutrinas que foram trazidas, inspiradas pelo Espírito através dos apóstolos e dos profetas. Eram as figuras de autoridade e de revelação para a igreja do Novo Testamento. Nós não tínhamos uma Bíblia, eles não tinham uma Bíblia que seguiam, que determinavam as suas doutrinas. As orientações eram dadas diretamente pelos apóstolos e seus representantes e também pelos profetas. Quando o cânon do Novo Testamento é encerrado, quando o Novo Testamento termina de ser escrito, então estas figuras, o ministério apostólico e o ministério profético, ele perde o seu sentido de existência dentro da igreja e passam a fundamentar aquilo que a igreja usa para a sua autoedificação. Então, o ministério apostólico, ele encerrou no Novo Testamento. Esses que se autodeclaram apóstolos são falsos apóstolos. Não têm absolutamente nenhuma autoridade apostólica. E esses profetas que também se autodenominam profetas, eles não podem ter a sua autoridade equiparada à autoridade da Escritura. Nenhum profeta atualmente, ou que se dizem profeta, pode levantar a voz e dizer assim diz o Senhor, como faziam os profetas do Antigo Testamento. O ministério profético, na verdade, em nossos tempos, tem mais relação com a proclamação da palavra de Deus do que adivinhar ou querer adivinhar aquilo que passa na vida dos outros. Porque ministério profético em muitas igrejas virou ministério de adivinhamento espiritual. As pessoas querem adivinhar o que acontece na vida dos outros. Profecia, quando nós lemos no Antigo e Novo Testamento, nós temos as profecias preditivas, aquelas que previam o futuro, mas nós tínhamos aquela profecia que era proclamativa. Elas declaravam e proclamavam a vontade de Deus já expressa na sua palavra. Chamavam o povo à obediência à lei. Esses eram os profetas.
Mas nós temos mais duas figuras de autoridade dentro da igreja que receberam da parte do Senhor o encargo de edificar a igreja com base no fundamento dos apóstolos e profetas, que são os evangelistas e pastores mestres. Evangelista é aquele que lança o fundamento do evangelho aonde o evangelho não chegou. Os missionários, aqueles que estão proclamando a palavra a quem não conhece a palavra. Eles lançam o evangelho, aquele evangelho que ele recebeu dos apóstolos, eles lançam então a palavra para aqueles que nunca a ouviram. São os evangelistas. E nós temos também os pastores mestres. Pastores mestres é uma pessoa que tem esses dois dons, o dom de pastorear e o dom de ser mestre, de ensinar. No texto é uma figura apenas. Eu sei que alguns colegas pastores acham que são 5 dons aqui: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Só que o texto grego original, ele une pastor e mestre, é uma pessoa apenas. Essa pessoa, ela vai trabalhar em cima do lançamento feito pelos evangelistas. Os evangelistas, profetas itinerantes, e andam e proclamam o evangelho, eles lançam o fundamento, mas quem dá o crescimento, quem opera na edificação da igreja é o pastor mestre, aquele que é fixo, aquele que está ali para discipular, para acompanhar, para ensinar e levar a igreja então à maturidade. É tão importante essa figura do pastor mestre, essa figura do homem que sabe pastorear e que sabe ensinar, que em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, o único dom citado que se exige do pastor é o dom de ensino. Seja apto para ensinar. A Bíblia não exige que o pastor seja apto para administrar, que ele não diz que ele deve ser apto para profetizar, apto para curar. Não diz nada disso. O único dom que diz que o pastor deve ter é o dom de ensino, ensinar, porque o ofício pastoral ele se fundamenta essencialmente na exposição e ensino da palavra. Como ele pode ser pastor se ele não sabe ensinar a Bíblia? Essas figuras, então, são dadas por Deus, esses dons são derramados sobre a igreja com o objetivo, versículo 12. Olha o que ele diz, como isso é importante. Existem 3 objetivos descritos nesse versículo 12, para os quais Deus ele concedeu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. Por que a igreja existe? Porque na igreja tem um pastor. Porque na igreja tem um pregador, alguém que ensina a palavra do Senhor. Existem 3 objetivos que estão nesse versículo 12 para os quais essas figuras foram dadas. Primeiro, para aperfeiçoamento dos santos. Quer dizer, Deus ele concede um pastor à igreja para que os crentes, que os santos sejam aperfeiçoados, para que eles sejam capacitados, sejam habilitados, aprendam a ter destreza, para que eles sejam hábeis, eles saibam fazer, sejam pessoas capacitadas, tenham as ferramentas necessárias. Para quê? Hábil para quê? Capacitados a fim de que ele continua para o desempenho do seu serviço. Pastor, ele não está na igreja para entreter as pessoas, para dar uma de psiquiatra ou psicólogo, de coach. O pastor, ele está na igreja para aperfeiçoar, para pegar aquela pessoa. Inclusive é interessante que no texto original grego, a palavra aperfeiçoar, ela significa você unir um osso que está quebrado, aquilo que está com problema você ajudar a consertar. Porque nós chegamos no mundo quebrados, destroçados, cheios de pecado e feridas, e por intermédio do ensino da palavra as pessoas são consertadas. Mas consertadas para ficar esquentando o banco de igreja? Para ficar usufruindo de boa palavra? Para tomar o cafezinho depois do culto? Não. A visão que eu tenho desse texto é como
você pega aquele jovem de 17, 18 anos, egoísta, só quer curtir a vida, chega a 18 anos, ele tem que se alistar no exército, e aquele jovem que só pensa em si, ele é lançado num batalhão, num pelotão, eu não sei como é que chama, porque eu nunca servi o exército. Então ele é colocado lá para ser treinado pelos oficiais mais experientes que ele, para que ele possa saber trabalhar em grupo, para que ele possa prestar adequadamente o serviço de proteção à pátria. Então aquele jovem incapaz, ele é tornado capaz por todo o ensino que esses homens têm. Ele vai saber pegar um fuzil, vai saber desmontar o fuzil, vai saber montar o fuzil, vai saber montar um acampamento, vai saber fazer uma incursão no meio da mata, vai saber usar uma bússola para se localizar, vai saber socorrer o companheiro. Ele não aprende isso do nada. São pessoas experientes que vão tornar esse homem ser assim. Um grande soldado, um homem que pensa na coletividade, um homem companheiro, amigo, capaz de dar a sua vida por aqueles que estão ao lado dele. É essa a visão que está sendo passada. Então o pastor, ele pega essas pessoas, com o ensino da palavra, torna essas pessoas hábeis para que elas possam trabalhar, usar aquilo que receberam, aqueles dons que nós falamos domingo passado no serviço da igreja. Olha como a expressão como é interessante, para o desempenho do seu serviço, aquilo que nós temos que fazer. Como eu disse, eu não sei em que momento nós descobrimos o ser ouvintes de igreja. Mas uma coisa eu tenho certeza, esta não é a vontade de Deus para ninguém. Pastor, eu estou sentindo que o que Deus quer nesse momento é que eu não faça nada. Não, meu irmão, quem quer isso é o diabo quer isso. O que Deus ele revelou na sua escritura, na sua palavra, é que as habilidades, que os dons e as capacitações que ele deu para você, sejam colocadas à disposição da própria igreja, para que você execute o seu serviço. Não é o meu, é o seu. Eu não posso pedir que você faça a minha responsabilidade, mas eu posso, diante de Deus, pedir que você execute a sua responsabilidade. Mas por quê? Então, Deus ele deu esses homens para que a igreja fosse aperfeiçoada, para que elas pudessem ter as capacitações, as capacidades necessárias para o desempenho do seu serviço, a fim de que a igreja seja edificada. O propósito de tudo isso é para que lá na ponta, lá no final, haja edificação. Os crentes hábeis, no uso dos seus dons, que servem ao próximo, produzirão edificação. Essa é a ordem estabelecida não pelo pastor Anderson, não pelo estatuto da Igreja Batista do Natal, não pelo regimento, não pelo estatuto da Convenção Batista Brasileira, é determinado pela palavra. E se nós julgamos os nossos documentos preciosos e como orientativo para a nossa vida como Igreja Batista, nós precisamos considerar ainda mais valiosos e autoritativos a palavra do Senhor, que diz como nós devemos conduzir a nossa vida dentro de igreja. Não sou eu que estou dizendo, eu não queria que isso estivesse aqui. Para mim seria mais fácil me contentar em pregar num culto de domingo e não me preocupar com a vida de ninguém. Eu venho aqui e presto um grande show. Eu leio o livro do Augusto Cury, faço umas mensagens bem legais, preparo uns PowerPoints bem massa e vou para casa achando que eu fiz o meu trabalho. Para nós seria muito mais fácil se isso não tivesse sido escrito. A nossa consciência estaria muito tranquila. O problema é que Deus ele revelou isso a Paulo. É que está escrito, e eu preciso então submeter, brigar com a minha vida, com o meu coração, com as minhas limitações, com os meus medos, com as minhas ocupações, para que isso daqui se torne real na minha vida. Este é o fluxo. Pastores ensinam aos crentes para que estes, aperfeiçoados, usem seus dons dados pelo Espírito para o serviço de toda a igreja, a fim de que ela seja edificada. Olha, nós temos um começo e temos um fim. Dons que estão sendo dados para que a igreja seja edificada.
Se nós queremos o fim, nós precisamos entender e executar o processo. A igreja só é edificada quando nós colocamos à nossa disposição aquilo que Deus nos deu para fazer. Se nós não estamos fazendo, você pode ser o tipo de frequentador de igreja que for, a igreja não é edificada. Vocês estão entendendo a problemática? A complexidade de que ser crente é algo, como eu falei domingo passado, que se estende além dessas paredes, se estende para a nossa vida, se estende para o nosso dia a dia, se estende para tudo o que fazemos, para a nossa família, trabalho, para as nossas consciências, para a nossa cidadania, para absolutamente tudo. Esse é o objetivo. Qual é o propósito, então, de Deus ter estabelecido esse caminho, essa maneira, esse projeto para a sua igreja? Não foi eu, num desses congressos de crescimento de igreja, que bolei uma nova maneira, independente de qual modelo de crescimento de igreja você assuma. Eu não estou aqui pregando contra modelos de crescimento de igreja, estratégias de crescimento de igreja. Eu não estou pregando contra isso, eu estou dizendo que qualquer um que você use, você não pode desprezar o que está escrito aqui. Que existe um caminho que é fundamental. Você pode usar aí igreja com propósito, sei lá, outros, igreja multiplicadora e tantos outros meios e mecanismos que existem para fazer com que a igreja cresça, e não tem nada de errado nisso. Nós podemos avaliar, questionar doutrinariamente, biblicamente, algum desses modelos que são um pouco esquisitos, como, por exemplo, o G12. Nós podemos questionar e avaliar, mas o que está fundamentado na Escritura eu não posso deixar de fazer. Qual é o propósito? Versículos 13 e 14. Nós vamos caminhar, nós vamos buscar a edificação, nós vamos nos envolver, vamos usar meus dons e talentos. Queridos, vocês me veem falando aqui todo domingo, com essa, não vou dizer que eu sou o melhor pregador, de longe isso, com a desenvoltura no uso das palavras. Antes de eu conhecer Cristo, eu era uma pessoa extremamente envergonhada, eu era muito tímido. A habilidade de me relacionar, de falar com o próximo, nenhuma. Eu não tenho a menor dúvida de que essas minhas capacitações de me expor publicamente foram dadas pelo Espírito. Para mim era muito cômodo fazer algumas coisas que não me incomodavam, então que simplesmente acalmavam a minha consciência. Mas Deus me desafiou ao me dar determinados dons que me levam a me expor. Eu tenho um dom de ensino, o dom de pastorado, e Deus ele me deu esses dons e me obriga a me expor, mas para mim é muito cômodo ficar na minha casa, não fazer nada disso. Mas Deus ele nos deu essas capacitações, elas estão aí em algum lugar escondidas, talvez por baixo, né, você tem um grande baú e você começa a guardar, primeiro o dom você bota lá no final, aí vai botando projetos pessoais, afazeres, escola, família, filho, prazeres, e vai ficando escondido lá embaixo. E a gente precisa descobrir que essas nossas habilidades, elas podem ser usadas em quaisquer situações. A minha habilidade de dom e ensino eu uso na prefeitura do Natal. Não à toa que eu faço parte de uma equipe de capacitação. Eu uso o meu dom até com quem necessariamente não é cristão, não é crente. Então, queridos, esse tipo de vida é profundamente desafiadora. E versículo 13 ele vai dizer até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até que indica tempo. Isso é algo que nós construímos na nossa história. No processo, não é mágico, não é milagroso, não é corrente de oração que produz de maneira mágica uma transformação de edificação na igreja. A oração é importante, mas arregaçar as mangas e fazer é muito mais.
Até que todos, todo mundo. Lembra que nós falamos no começo do capítulo 4 sobre unidade? É todos. É uma responsabilidade, um objetivo e um caminhar de todos. Eu já sou muito velho, eu sou muito novo. Todos. Tudo que se pode incluir dentro do todos. Até que todos cheguemos. Enquanto não chegar, nós não descansaremos. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso objetivo. O propósito de Deus para o crescimento e edificação da igreja é algo que leva tempo e deve incluir todas as pessoas. Todo mundo. Até que todos nós cheguemos. Chegar aonde? 2 lugares. Primeiro, ele diz até que cheguemos à unidade. Lembra que ele fala sobre manter a unidade, sobre perseverar, se esforçar. É isso que ele está dizendo. Primeiro, ele fala sobre unidade da fé. Unidade da fé aqui não é aquela fé subjetiva, daquele que acredita no Senhor. Unidade da fé se trata do conhecimento correto do Evangelho, até que todos tenham exatamente o mesmo conhecimento puro, correto e genuíno do Evangelho do Senhor. Para que não hajam heresias, falsas doutrinas, falsos conhecimentos, conhecimentos errados, mentiras na cabeça dos irmãos. Nós vamos lutar, vamos perseverar, para que em unidade todos nós tenhamos o conhecimento adequado do Evangelho. Como está revelado na Escritura. Por isso, pastores têm preocupação muito grande com o tipo de livro que a gente lê, com o tipo de programa que a gente vê na televisão, com o tipo de música que a gente escuta, porque tem muita falsa doutrina e heresia imbuído nessas coisas. Quando eu me converti, eu era novíssimo convertido, em 1992, eu comprei um livro, inclusive, olha só, foi na biblioteca, na livraria que tinha aqui do lado. E eu entrei aqui, eu queria comprar um livro para minha mãe, que era nova convertida também. E o livro que me indicaram nessa livraria aqui do lado é um dos livros mais heréticos que existem na língua portuguesa. Há Poder em Suas Palavras, de Don Gossett. É um livreto horrível, uma péssima teologia, um lixo doutrinário. E foi me indicado, eu levei, dei para minha mãe, graças a Deus, esse livro desapareceu, sumiu lá de casa. Eu não tinha critérios para avaliar se era bom ou se era ruim. Assim como nós devemos ter esse cuidado. Eu fico feliz quando alguém chega, pastor, e esse livro aqui? Essa semana teve uma irmã que me procurou, perguntou sobre determinado livro, eu não conhecia a editora, fui atrás da editora, e é uma editora católica. Eu disse, irmã, dispense, que esse livro é de uma editora católica. Você vai achar aí muito sobre Maria, né? Sobre os santos, sobre São Pedro, São Paulo, então não use esse material. E música, aqui falar de música, né? O que mais a gente tem hoje no mundo gospel são músicas que não têm absolutamente valor algum. Não tem absolutamente valor algum. Tem, assim, valor de destruir o conhecimento das pessoas. Fazem mal. Por isso o pastor tem essa preocupação. Ah, o pastor da minha igreja é muito besta. Ele fica pegando o pé da música de Anderson Freire. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Não tem veneno. Né? Aí você diz, meu Deus, a pessoa não entende da onde foi tirado o contexto dessa música, de morticínio, de morte, de genocídio. Quando diz que você vai virar mais raro que o ouro, é porque iam matar tanta gente que ia faltar homem, de tanta gente que ia morrer por causa da invasão. Então, as pessoas não entendem, fazem aquelas músicas com uma melodia belíssima, mas que são pura heresia, pura bobagem. Porque nós precisamos chegar na unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Essa expressão é interessante, pleno conhecimento. Eu já falei sobre o uso dessa palavra, conhecimento, significa uma experiência, um conhecimento que vem pelo contato, pelo relacionamento. Então é conhecer a palavra e se relacionar com o próprio Cristo da palavra. É aí que a gente tem que chegar. E é todo mundo.
Então, unidade, ele também fala agora, versículo ainda 13, sobre maturidade. O objetivo, então, desse processo que nós falamos é que os crentes eles sejam tão maduros assim como Cristo era. Olha o desafio. Que nós sejamos plenos e completos imitadores de Cristo. Sermos parecidos em tudo com Jesus. Sermos idênticos a eles. Enquanto isso não for real na nossa vida, o nosso alvo ainda não foi alcançado. Sermos perfeitos igual a Jesus. É o que Paulo está dizendo. Sermos feitos completamente tomados pelo Senhor. Que a nossa vida seja completamente idêntica à vida do nosso Mestre. E você vai argumentar com razão, pastor, mas isso é um alvo impossível de se alcançar nessa vida. De fato, mas pelo fato do alvo ser tão sublime, não quer dizer que nós não vamos tentar. Nós não vamos reduzir o alvo por causa da nossa incapacidade de atingi-lo. Vamos mantê-lo e vamos segui-lo. Mas para isso tem 3 problemas que nós como igreja precisamos vencer. Ele fala lá no versículo 14. Para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. 3 desafios precisam ser vencidos nesse texto. Primeiro, a imaturidade, para que não sejamos mais como crianças. Enquanto não atingirmos a maturidade, nós seremos como crianças. A palavra usada aqui, criança, no texto original, ela é aquela criança de colo, bebê, recém-nascido, que é completamente dependente, que não faz absolutamente nada, que só sabe comer, dormir e aquela parte que vocês sabem, né, que vem sempre após a alimentação. Isso é uma criança. Só está ali para receber, não pode lhe dar nada. Não sabe nem o que é amor. Ela sabe o que é alimentação. Ela sabe receber. Ela não tem como fazer nada, nem por ela e nem por você. Precisa que sempre alguém esteja fazendo. A fase da infância, o bebê de colo, é uma fase maravilhosa, não é? Bebê é a coisa mais linda desse mundo, mas isso tem que passar. Você já imaginou? Você é uma pessoa madura, fisicamente perfeita, usando fralda? Isso virou moda agora nos Estados Unidos, em alguns países da Europa. Adultos que estão usando fralda, chupando chupeta, usando babador. Eles chamam de novo estilo de vida. Está virando moda. Quando você é bebê, você é lindo, novo convertido, tudo é novo. Fala umas besteiras, compra uns livros heréticos como eu comprei. Não foi só o único caso comigo, não. Eu fui numa seita comprar um livro, eu não sabia que era uma seita. Meu pastor olhou e disse, meu irmão, provar tudo, derreter o que é bom. Eu não sabia que era uma seita. E ele disse, meu irmão, esse livro é de uma seita. Eu dispensei. Mas é bom que essa meninice, essa infância, ela passe. O grande problema é que tem crente que quer tornar fixo, imutável, aquilo que deveria passar. Tem gente que não cresce, não desenvolve, não aprende. Sempre são dependentes, sempre são imediatistas, não conseguem fazer esforço, fazem birra por qualquer coisa. Você já vê esse crente birrento? Chato. Gente, criança fazendo birra é chato, imagine adulto. Eu fico muito chateado quando o meu faz. Fico muito chateado, irado. Ele tem 5 anos, imagine um cara de 30 anos, 10 anos de convertido fazendo birra, fazendo bico. E você, claro, tem que tratar com todo amor, na esperança de que esse bebezão, ele um dia cresça. De que ele entenda a necessidade de vencer a fase da imaturidade.
Não pode falar, cuidado com o irmão, não toca no irmão, não mexe, esse assunto você não fala, isso a gente não trata, cuidado, lá vem ele. Você tem que andar pisando em ovos, porque tem pessoas que não conseguem ouvir a verdade. Imaturidade é um desafio, porque a imaturidade é um lugar seguro dos medíocres. A imaturidade é o lugar seguro dos preguiçosos. É a desculpa perfeita dos carnais. Lá em 1 Coríntios, quando Paulo fala sobre a infância espiritual, ele diz: como vocês não cresceram, vocês se tornaram débeis. Segundo desafio a ser vencido é a inconstância. Arrastados de um lado pelo outro por todo vento de doutrina. A visão aqui é como um barco no meio do oceano, à mercê das forças do mar. Ora crê, depois não crê mais, um dia está bem, outro está mal, ora vai, ora não vai, eu quero, depois eu não quero, começa e não termina, desiste com facilidade, não quer fazer sacrifício, é inconstante. Você não pode contar. Marque não vai, quer ou não quer. Não estão adequadamente fundamentados na palavra, não estão firmes, não se fixaram na doutrina, eles ficam prestando atenção em ventos de doutrina. Vento daquela visão, daquele vento impetuoso que chega de repente e sai derrubando tudo. Já aconteceu com você? Tem crente que é assim. Eu lembro quando o G12 chegou aqui em Natal, aqui no Rio Grande do Norte, saiu destruindo igrejas. A igreja que eu pastoreava teve 2 divisões por causa do G12. Aquela miséria, aquela desgraça, enganando e iludindo. Levou quem? Levou os inconstantes, os fracos, aqueles que não estavam firmados na doutrina, aqueles que não estavam fixados na palavra. Esse o vento derrubou. Aqueles que foram levados pelo movimento de batalha espiritual, do neopentecostalismo, das profetadas, dos ministérios e movimentos de cura, esses daí, quando passa, sai derrubando, mas quem está firmado na palavra, não. E eu conheci muitos desses que foram derrubados pelo vento de doutrina, que nunca mais se estabilizaram espiritualmente. E a maturidade, inconstância, e outro desafio a ser vencido é a impulsividade. Porque tem pessoas que são enganadas por aqueles que usam de artimanha. Acreditam em qualquer um, dão ouvidos a tudo, basta botar uma melodia bonita e a música é aceita pela igreja. Basta ter um toque legal. Basta começar com Lá menor sustenido, aumentada com sétima diminuta. Oh, mas que toque gostoso! Vamos levar essa música para a igreja. Quando você vai ouvir uma bobajada, um bocado de heresia, nada, absolutamente nada de acordo com a palavra, e a gente começa a cantar essa porcaria na igreja. Eu não estou dizendo que é o caso, eu percebo aqui os irmãos criteriosos no que diz respeito a isso. Glória a Deus! Às vezes em que nós tivemos essa questão, em que eu me coloquei e aceitaram sem nem questionar. Glória a Deus! Porque o que fundamenta a vida da igreja não é a música, é a doutrina da palavra. Impulsividade. Aceita e ouve tudo sem questionar. Altamente influenciável. É tolo, porque não julga adequadamente e é uma pessoa extremamente precipitada. Olha só o que diz, irmãos, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20. Irmãos, não sejam meninos do entendimento, quanto à maldade sim sejam crianças, mas quanto ao entendimento sejam pessoas maduras. Não sejam inocentes, não sejam bobos, não deixem que as pessoas façam vocês de idiotas. Eu estou dizendo isso porque, como eu falei, eu já fui feito de idiota algumas vezes.
Nós temos um alvo e temos esses desafios a serem vencidos: imaturidade, inconstância e impulsividade. E como nós então caminharemos por esse caminho? Versículos 15 a 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Como sairemos da infância espiritual, da imaturidade, e caminharemos em direção à maturidade? Como caminharemos na vida cristã para nos parecermos com Cristo? Como faremos isso? Como nós apresentamos o caminho, ele existe. É a palavra. Como nós caminhamos com ele? Segundo os nossos dons espirituais para a edificação da igreja. Agora, como se dá esse caminhar? Nós já descobrimos que nada conseguimos se seguirmos o caminho das falsas doutrinas, por mais que elas encham a igreja e produzam animação espiritual. O caminho que nós devemos seguir é aquele descrito no versículo 15, verdade em amor. Não é à toa, pela importância da palavra, que novamente o apóstolo Paulo, no versículo 15, ele vai retomar o tema da verdade. Não existe como crescermos e nos parecermos com Cristo se não for andando pelo caminho da verdade. A tarefa primordial do cristão, nós sempre consideramos como o amor. Só que nesse texto, a verdade vem primeiro. É verdade que o amor, queridos, é uma característica essencial do crente. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Uma característica essencial, que envolve perdão, que envolve compaixão, envolve proclamação do Evangelho. Isso é amor. É uma característica do crente. Mas antes do amor, nosso texto nos apresenta como marca do caminhar cristão a verdade. E verdade aqui é aderir com todas as forças à verdade bíblica, à palavra de Deus. Então, o caminho que nós vamos seguir é o caminho que esteja de acordo, conduzindo a nossa vida, seguindo conforme somos orientados pela palavra de Deus. Mas não seguindo apenas a verdade, tem que ser a verdade no amor. Os fariseus diziam que seguiam a verdade. Eles diziam que eram orientados segundo as leis de Moisés, mas eles odiavam as pessoas, eles não amavam, eram legalistas. O que nós precisamos é da palavra, mas também do amor. Nós temos o grande exemplo em Cristo, que clamou a Deus perdão pelos seus algozes na crucificação. Ele amou aqueles que estavam crucificando. Queridos, não é uma opção. Para amarmos, precisamos abrir mão da verdade. Isso é o que nós ouvimos muito nesse tempo. O que é amar? Amar é tolerar. Não é isso? A nossa orientação, segundo a palavra, é andar na verdade em amor. Eu conheço muitos homossexuais, mas eu não sou obrigado a concordar ou aprovar o comportamento que eles têm. Mas isso também não me dá o direito de não amá-los, assim como Cristo ama os pecadores. Para que eu ame, eu não preciso tolerar aquilo que Deus não tolera. Para amar, eu não sou obrigado a aceitar aquilo que Deus não aceita. Primeiro eu fecho com a verdade, primeiro eu caminho na verdade, imbuído desse amor de Cristo pelo próximo. Mas eu não posso abrir mão da verdade. Deus é a verdade e Deus é amor. Ele é o Evangelho encarnado e vivido, assim como nós precisamos viver o Evangelho, seguindo a verdade em amor. Onde, queridos, a verdade e o amor devem chegar em absolutamente tudo.
Ele fala aí no versículo 16: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Olha o que ele fala: cresçamos em tudo. Tudo da nossa vida está sujeita ao trato, à operação da verdade dentro de nós. Ele fala sobre o crescimento natural do corpo, versículo 16. Cristo é a cabeça do corpo. É interessante que nessa figura que nós encontramos no versículo 16, não apresentado à igreja como uma estrutura organizacional, não é apresentada à igreja como uma instituição formal, é apresentado à igreja como um corpo, um todo orgânico, como algo vivo. Cristo é o cabeça, é ele quem domina, comanda, orienta e ordena, ou pelo menos deveríamos permitir que ele fizesse isso. Ele deveria ser o cabeça das igrejas. Ele deveria ser aquele que orienta. Ora, pelo fato de nós estarmos discutindo coisas que não fazemos, já denota a causa, a razão de que Cristo não é totalmente aquele que tem o domínio sobre nós, sobre a nossa igreja. Se não fazemos como ele diz que deve ser feito, é porque ele de fato não é o cabeça. E se tem uma coisa que eu não quero ser aqui, é cabeça de igreja. Quem é o cabeça da igreja? É Cristo. E ele orienta a igreja segundo a sua palavra, não segundo as profetadas e adivinhamentos desses que se declaram porta-vozes de Deus. É pela palavra do Senhor. O corpo, tendo Cristo como cabeça, ele se encontra bem ajustado em todas as partes. Um corpo, ele é formado por membros diversos, que representam aqui as pessoas que compõem a igreja. E como essas pessoas estão? Elas estão conectadas. Por isso que ele fala com auxílio de todas as suas juntas e medulas. As pessoas estão unidas. Olha que coisa linda. Uma cabeça inteligentíssima, dominadora, coordenadora, alimentadora, orientadora. E o corpo em que os membros eles estão plenamente conectados e trabalhando juntos. Cada uma de suas partes colaborando para o crescimento de todo o corpo. Cada uma. Conectados pelas juntas, né? Juntas, ela produz em nós um movimento. Se nós não tivéssemos juntas, nós não teríamos movimento algum. Então, ao mesmo momento em que ele conecta, ele permite a movimentação. Consequentemente, o corpo todo é edificado. Então, aquilo que o meu pé opera, o corpo todo sente. Por isso que a Bíblia fala, quando um membro sofre, todos sofrem com ele, porque estão conectados, estão juntos, unidos no mesmo corpo. Não é por isso que quando você dá aquela velha topada na quina da parede com um dedinho mindinho, sai uma dor que vai subindo pela perna, pelo nervo ciático, vem aqui pela espinha dorsal e vai chegar até o topo da cabeça. Porque está tudo ligado. E dessa maneira, quando todas as partes estão colaborando, o corpo ele está crescendo, está se desenvolvendo. Qual é a razão? É que esse movimento, é que essa maneira que Deus ele pensou para a igreja, de alguma maneira não está funcionando de maneira adequada. Eis o problema. Eu queria concluir fazendo 3 aplicações breves. Primeiro, o que faz uma igreja boa ser uma igreja boa? 2 coisas: bons pastores e boas ovelhas. As pessoas estão envolvidas na obra da igreja, no ser igreja,
não apenas naquilo que a igreja faz, mas naquilo que ela é. Que tipo de igreja nós desejamos? Viva, ativa, operosa, de oração, que investe em missões, com louvor vivo, comunhão, serviço. Como isso se torna real na igreja? Nós construindo aquilo que nós queremos. Sem nós, nada se fará. Segundo, onde está o problema na falta de edificação do corpo? Duas possibilidades. Por que o corpo não cresce? Tem duas possibilidades. Primeira, há um problema na cabeça. Cristo não está operando, não está orientando a igreja. Eu penso que nós podemos dispensar, excluir essa primeira hipótese e ficar com a segunda. Há um problema no restante do corpo. Os membros não estão imbuídos desse espírito de unidade e serviço. Não está em todos. Não estão interessados, estão muito ocupados ou então estão escondendo seus dons. E terceiro, o que devemos fazer? Aquilo que a Bíblia sempre recomenda: nos arrependermos e retomarmos a nossa posição dentro do propósito que Deus estabeleceu ao nos conceder os nossos dons espirituais, colaborarmos para a edificação da igreja. Esse é o caminho que o Senhor está nos apontando no livro de Efésios, capítulo